dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus bebê rena! Estamos começando mais um Rolê Série depois do feriadão, dia 2 de maio de 2024. Falaremos hoje ao vivo sobre o 1º de maio, meio flopado aqui em Brasília, aqui em São Paulo. Falaremos também sobre Bebê Rena, não, Bebê Rena não está no nosso roteiro, mas falaremos sobre uma stalker parecendo Bebê Rena, que parece o Bolsonaro de peruca. Falaremos sobre isso no programa de hoje, sobre o Eduardo Leite pedindo ajuda para o presidente Lula pelo Twitter. Não faz muito sentido, mas teremos isto no programa de hoje. Falaremos sobre Paulo Cogos, Pablo Marçal, sobre um deputado do Acre que recebeu um vade-mecum e achou que era o Fred Mercury, Edu Bananinha visitando a neta do ministro do Hitler. André Graziano. Que monte de maluquice temos neste programa, nesta quinta-feira, amanhã sextou, hoje parece meio segunda-feira, tá meio esquisito, mas quem é sempre esquisito também neste programa, está aqui comigo hoje, é ele, o pequeno Vitor. Olá, Vitinho, meu bebê rena, tudo bem com você? Bom dia, William De Luca. Não vai aparecer, não tem cara hoje. Tô aqui. Hoje eu tô bonitinho, queria aparecer, ó. Esse é o seu bonitinho? Esse é. Entendi. Gostou? Oh! Pô, eu tô com várias stalkers, tá? Você falando de stalker, tem um monte. Ah, o Vitinho, você que é o Vitinho. Fala a frase motivacional sua lá. Qual frase? Esqueci. Beleza. O que o falou? Guilherme tá interrompendo o programa, ele fica com ciúmes. É quando que sou eu. ele pediu um quadro, porque, tipo assim, ele ficou com ciúmes que eu e a Bianca temos quadros. Não. E eu já falei não. pra ele fazer umas frases desmotivacionais. Ah, Mas verdade. não fez hoje, Só que mas aí não ele fez. não pesquisou, não Eu foi atrás, esqueci, ele acha é. que as coisas brotam, assim, entendeu? Legal. Mas é isso, bom programa. Tomei Obrigado. bronca ao vivo, né? O Mas Guilherme é isso, Bessa vambora, também não vamos tá trabalhando, mas esquecer. tá aí, fazendo o quê? Não sei também. Vamos lá. Quem não está aqui é a stalker do Bebê Rena, mas quem está aqui é o meu stalker pessoal, ele mesmo, Guguinha Noblar, o stalker dos políticos de Brasília. Bom dia, Guga. Tá assistindo Bebê Rena, o fenômeno do Netflix? Todo mundo só fala sobre essa série, eu maratonei ela ontem no feriado, muito boa a série. Faltam 3 episódios para eu terminar essa série. Vou completar até amanhã no máximo. Tô viciado em Bebê Rena. Parece que é uma história real, né? Inclusive o ator é o cara que participou, que passou por tudo isso. O ator do Bebê Rena o próprio o cara Bebê que Rena. viveu isso tudo. É o cara? É o próprio Bebê Rena. Ele O que é é o incrível, cara. porque ele detona como ator. Ele é um super ator, porque ele tá mandando muito bem na atuação desse Eu filme. sou um e ele super tá se ator interpretando. também, sabia? Só pra deixar claro. Eu não vou Pois comentar, não vou comentar que o RH vai vir aqui falar comigo se eu comentar. Mas, Guga, não falaremos sobre Bebê Rena no programa de hoje, mas vamos falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e sobre o governador que nos ajuda no Twitter. Vamos rodar o nosso primeiro quadro, Tá Pegando Fogo. Situação gravíssima no Rio Grande do Sul, meu Guguinha, o estado está sofrendo com as fortes chuvas, com as enchentes. De acordo com o governador Eduardo Leite, o Edward Milk, pode ser o maior desastre da história do estado. 335 militares das 3 forças mobilizados para ajudar, 20 mortos, 11 feridos e 21 desaparecidos, quase 20 mil pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Para ter uma noção, a prefeita Gisele Calmo, de Santa Teresa, estava uma transmissão ao vivo denunciando a calamidade e foi surpreendida pelo desabamento de uma ponte. A gente tem um vídeo aí deste momento aí da prefeita de Santa Teresa. Vamos rodar. Então, pessoal, nesse momento, além de continuar monitorando o nível do rio Taquari, a elevação do mesmo, nós estamos trabalhando. Já tinha caído um pedaço da ponte ali, né? Pois é, já tinha ali um pedaço cedido. E aí, de repente, e olha agora, sai o resto. Aí agora. Você foi, né? Esse problema. Olha isso.
situação de emergência no Rio Grande do Sul, muito grave, né, Guga? Agora, a gente comentava hoje de manhã, e eu tenho visto muita gente falando sobre isso também no Twitter, nas redes sociais, não é exatamente uma coisa inesperada, né? O Rio Grande do Sul passa por tragédias com chuva há muito tempo, isso tem piorado, obviamente, com a nossa catástrofe climática no mundo, né? Imagens da chuva, casas destelhadas com vendaval, pessoas pedindo ajuda em cima das casas lá no Rio Grande do Sul. Teve um homem que ficou ilhado por 14 horas no telhado de uma casa. Não é inesperado isso, né, Guga? E tem um quê de efeito climático, né? De caos climático que está afetando o mundo todo, mas a falta de planejamento impressionante também nos municípios gaúchos e também com o governo do estado, né? Se você aqui em Brasília, São Paulo, eu sei que sim, Rio Grande do Sul também. Se você vai e começa a investigar como está sendo feito o uso daquele dinheiro que é destinado para essas situações de emergência, é sempre mal usado essa grana. Ou eles usam o dinheiro inteiro, ou usam de maneira em que você não cria meios realmente de evitar que as pessoas passem por uma situação caótica dessa. São anos e anos, vão ser anos e anos de investimento em infraestrutura para, de fato, a cidade poder, de alguma maneira, absorver um nível tão grande de água, ou de estar preparada para que as pessoas possam ficar em locais seguros numa situação dessa. Tem que se investir, tem que se apostar nisso, mas é um investimento que vai durar muitas décadas até ter um efeito claro. Então os governadores, eles querem sempre investir naquilo que vai trazer um efeito imediato, né? Um efeito político imediato, e não é o caso desse tipo de investimento. Então todos os estados, eu acho difícil achar um estado que de fato esteja se preparando para as mudanças climáticas e para esse tipo de evento aí extremo, né, chamado de evento extremo, que vai acontecer cada vez mais. Vai ser cada vez mais comum e ninguém, pelo jeito, está de fato se preparando. Nem Eduardo Leite, nem aí em São Paulo, Tarcísio, ninguém está de fato se preparando para isso. E as consequências serão cada vez maiores e a gente vai ver cada vez mais esse tipo de cena se repetir, porque os efeitos das mudanças climáticas estão aí, a gente está sentindo cada vez mais. Tudo bem que esse ano tem o El Niño, que acaba piorando toda a situação, mas esse é o futuro, esse é o presente já da gente, da nossa realidade já é essa. É uma realidade onde a gente vai vivenciar esse tipo de situação cada vez mais. Nos comentários aqui, eu vou ler os comentários de vocês. O Ricardo Pereira, de São Bernardo do Campo. Eu sou de São Bernardo, inclusive. Para quem não sabe, eu sou São Bernardense do Campo. Morei muito tempo em Balneário Camboriú, mas sou São Bernardense. Não perguntei a opinião, Vitinho. A Maria Helena falando aqui sobre a tragédia. O Bad Dog está em Blumenau. O Bad Dog, a gente aproveita para estender novamente nossa solidariedade aos gaúchos do estado inteiro, né? E também parte de Santa Catarina, que estão sofrendo demais com essa tragédia. A Suelo Luzita, a Maria da Silva, a Roberta, mandando bom dia, Reninhas, a Aline Gomes, a Elaine Eniali, a Roberta dizendo que está assistindo o Bebê Rene e pensando, vou parar de mandar mensagem pro Will no Instagram. Pode continuar mandando. Stalker, tem muita gente que é a minha stalker do bem aqui no Instagram. O Silvanei Dias dizendo que adora a música de abertura do rolê. Eu quero colocar a frase do Chico Pinheiro, o cocaína, maconha e haxixe na abertura. Vou pedir pro nosso Iguana colocar. Cocaína, maconha e haxixe. O Lucas Camargo pedindo para eu colocar ordem nas intervenções do Vitinho. É difícil, ele é meio que um agente do caos nesse programa, não tem muito controle. A Malvina Carraro, a Sueli Luzita dizendo que lembra Nova Friburgo em 2021, também no Rio de Janeiro. E a Elaine diz, aconteceu ano passado, o governador devia ter preparado a população. O governador estava no show da Madonna ano passado, né? Da Madonna não, da Ivete Sangalo no Rio de Janeiro, enquanto acontecia a tragédia, inclusive, no ano passado. Neste ano, Guga, e a gente tem falado sobre isso, sobre como falta preparação. Sabiam que ia acontecer? Eu sempre lembro, cara, do Japão, nesses casos. O Japão tem preparação para todas essas tragédias, para terremoto, furacão, porque tudo acontece no Japão, né? Godzilla, todos os eventos climáticos acontecem lá no Japão. Tsunami, e lá eles têm uma preparação muito grande, porque sabe que vai acontecer de novo. No Rio Grande do Sul não é uma novidade,
todo mundo sabe que vai acontecer. E desde a Francamente. semana passada já estão anunciando chuvas dessa magnitude no Rio Grande do Sul, ou seja, dava tempo de ter preparado o abrigo, dava tempo de ter tirado as pessoas de casa, de ter evacuado essas regiões que iam ser mais afetadas pelas enchentes. Mas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi para onde, Guga, pedir ajuda? Pro Twitter. Aí, ó, esse aí é o Eduardo Leite no ano passado curtindo o show da Ivete Sangalo em São Paulo, enquanto acontecia a catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Nesse ano, ele não foi pro show da Ivete, mas foi pro Twitter reclamar que estava demorando a ajuda, disse que já estava em contato com o Geraldo Alckmin, com os ministros, mas aí fez esse tweet, por favor, envie imediatamente apoio aéreo para o Rio Grande do Sul, precisamos resgatar já centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência. Mas ele já sabia que ia acontecer, não resgatou essas pessoas de forma prévia e esperou a catástrofe chegar para pedir ajuda. Várias pessoas responderam ao governador ontem, inclusive, Guga, dizendo, o governador, se o senhor precisar do WhatsApp do Alckmin, eu tenho, viu, governador, se o senhor precisar do WhatsApp do Geraldo Alckmin, de ministro, eu tenho de vários ministros, o Guga certamente tem o WhatsApp de vários ministros também, se o senhor precisar conversar com eles, não via Twitter. O governador, ao invés de fazer o seu trabalho, Guga, vai para as redes sociais para lacrar, né? Para, olha, estou aqui fazendo o que eu posso. Aí o presidente Lula ligou para ele, a gente tem um vídeo do Lula? Te ligando para ele. Vamos ver. Aí o Lula ligou para ele gravando também. Falou, você fez showzinho nas redes sociais? Vamos gravar também para mostrar que a gente está conversando. Vamos ver o vídeo do Lula. Vou falar uma coisa, querido. Eu estou com o ministro da Defesa aqui. Ele está me contando que tem 8 helicópteros à disposição para ir ao Rio Grande do Sul, que está com problema. Só não tem como decolar. Sabe, que não consegue levantar voo por causa do teto. Por causa da chuva. Tá, mas os helicópteros estão já preparados para ir para o Rio Grande do Sul, sabe? Assim que o teto permitir. Outra coisa é o seguinte, nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Não tem limite da gente colocar, não. Se foi só 30, sabe, nós vamos mandar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente mandar para ajudar. Tá? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa. Esse vídeo foi ontem, inclusive, o presidente já está neste momento, inclusive, lá no Rio Grande do Sul. Disse que ia pessoalmente. Agora, Guga, é isso, né? O governador foi para as redes sociais para lacrar, enquanto o presidente Lula estava trabalhando para minimizar o sofrimento aí dos gaúchos, né? Eles vão se encontrar em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E aí você vê que o Eduardo Leite, ele tá muito preocupado mesmo com a imagem que ele vai passar durante essa ação, né? E aí ele fica usando o Twitter para passar recado e para tentar mostrar que tá trabalhando, enfim, que tá pedindo, que tá cobrando. Ele fez um novo post hoje, né? Aí no post ele fala... Não é hora de sobrevoos. A gente vai usar os helicópteros, ele explica que é para resgatar a galera. Ele não vai ficar fazendo sobrevoo, porque ele não quer se promover com sobrevoo. Imagina. Ele não quer se promover com sobrevoo. Aí ele vai lá e bota no Twitter. Não vai ter sobrevoos. Estou indo para um encontro com o Lula. O que ele mais está fazendo é realmente se preocupar com a imagem dele e tentar se promover em cima dessa história. Tentou com um tweet cobrando o governo, faz de novo agora, dizendo que não é hora de sobrevoo. Ele está muito preocupado só em resgatar as pessoas, mas ele ainda tem um tempinho para twittar. Inacreditável o governador do Rio Grande do Sul, né? A gente já falou aí que no ano passado ele estava no show da Ivete Sangalo neste mesmo momento. Escândalo! E aqui no nosso chat vocês estão falando sobre isso. O Pablo Moreira Bom vê o velhinho arrepiando no trampo do governo, o presidente Lula, né? E assim, gente, eu falei hoje de manhã lá no N1, o Bolsonaro baixou muito a régua pra gente, né, Guga? O sarrafo tá muito lá embaixo, assim. O Lula, gente, não está fazendo mais do que a obrigação dele. A obrigação de um presidente da República ir para áreas atingidas por uma tragédia como essa que a gente vê no Rio Grande do Sul. Agora a gente lembra que o Bolsonaro estava andando de jet ski, enquanto a Bahia estava alagada, com gente morrendo em enchente, alagamento na Bahia, né, Guga? Então, com a mãozinha assim, né, se eu não me engano. Exatamente. Com a mãozinha pra cima. O Bolsonaro baixou demais o sarrafo pra gente, né? A gente tem que comparar qualquer coisa que o Bolsonaro não dá. O Lula tá fazendo muito bem seu trabalho nesse sentido e é o trabalho de um presidente da República. O problema é que o presidente passado não fazia isso. Pois é o mínimo. Francamente. E ele tá fazendo, o Lula tem que fazer isso. Obviamente a gente não tem nem que colocar isso como algo uau, né? É porque como a gente teve realmente o sarrafo lá embaixo, agora virou uma coisa nova, ter um presidente trabalhando e fazendo o óbvio,
que é tentar resgatar as pessoas que estão passando por uma situação de emergência, que precisam de ajuda do governo federal. Ele só está fazendo o que é o mínimo que a gente espera de um agente público, mas o Bolsonaro não fazia nenhum mínimo, né? Então virou ponto positivo para um político fazer o mínimo agora. Aqui no nosso chat... O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. A Raquel dizendo o Vitinho tá todo dia com a mesma camiseta, retirando o post do Guga. Aqui a gente tem dinheiro pra uma camiseta só pra cada um do elenco. O Vitinho tá todo dia com a mesma camiseta. A Aline Orsi falando, chove torrencialmente em Porto Alegre agora. E o pior de tudo é que não há plano de contingência para desastre. As pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer e não há um plano de contingência no Rio Grande do Sul para cuidar dessas pessoas. A Regina Cholé diz que esse governador é um desastre, muita gente chamando de lapada seca aí o que o presidente Lula deu no Eduardo Leite. E a Lari Senhor diz, Will, não podemos esquecer que esse ano o Eduardo Leite autorizou intervenção em áreas ambientais de proteção permanente. As enchentes e estiagem no estado vão piorar cada vez mais com essa decisão. E quem diria, né, gente? Quem diria que destruir o planeta, acabar com qualquer tipo de preservação ambiental possível, iria alterar o clima do planeta e ia causar tragédias climáticas que a gente vai ver com cada vez mais frequência. A Rosângela, francamente. Só para fechar, a Rosângela Mas Gomes, isso, não tem área de escape, né? Não tem mais verde, não tem mais Nas pra onde a cidades, água ir. Só tem concreto, mano. E é óbvio que vai virar um piscinão. E a Rosângela Gomes Alquati diz aqui no extremo sul as coisas estão mais amenas, virou o vento sul, provavelmente o tempo vai melhorar um pouco. Onde acontece a tragédia, coincidentemente, ela coloquei entre aspas, né, onde desmataram para o agro, mas é só uma coincidência, Rosângela, nada a ver com a realidade, né? Com isso fechamos este primeiro quadro, vamos falar sobre outras tragédias, agora não ambientais, no nosso quadro aleatório de hoje, coaches passando vergonha. Tem uma vinheta. Vamos falar de dois Paulos agora, o Marçal e o Cogos. Isso? Dois o quê? Paulos. Ah, tá. Dois Paulinhos. Ouvi outra coisa. Infelizmente não é o tio Paulo Mas e um nem é é o Pablo. seu Paulo. Mas é Pablo em espanhol. Mesma bosta. O Pablo Marçal, o coach Pablo Marçal, que todos conhecem aqui, foi candidato a deputado, mas teve sua candidatura impugnada, fez muitos votos. Ele desafiou o público a encontrar ações dele contra alguém por qualquer coisa. E aí, Guga, um advogado do Ceará quer receber mais de 51 milhões do Pablo, alegando ter encontrado 10 processos. A promessa foi feita durante a entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan em março desse ano. Ele é pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PTB, o partido de Roberto Jefferson e Padre Kelmo, só gente boa no PTB. Ele não comentou sobre o assunto até o momento, mas aí, Guga, ele fez uma promessa pública de que ia pagar para quem encontrasse o processo dele. O cara achou 10. Aparentemente vai ter que pagar agora, o Marçal. É o novo olhou levou da Casas Bahia. É isso aí. E vai levar 50 milhões aí o advogado. Caraca. É isso. Vamos ver se ele tem palavra, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Porque ele não tem, cara. É promessa de político charlatão isso aí. Eu quero dar pra vocês... Ele tá querendo entrar pra política, ele não posso nem chamá-lo ainda de político, mas de um charlatão que quer virar político. Pablo Marçal, aquele cara que deu um chute, praticamente chutou uma cadeirante pra ver se ela levantava, pra ele falar que fazia milagre. Ele queria bancar o Jesus Cristo 2.0, queria fingir que levantava a cadeirante. Esse é o nível de Pablo Marçal. Uma pessoa desse tipo não merece a menor confiança e eu não creio que ele pagará. Eu também acho que não, né? Mas vamos aí ver se o advogado vai cobrar na justiça, né? Porque fez promessa pública, irmão. Aí é outra história. Vamos ver se vai pagar aí o Pablo Marçal. Promessa no Pânico. Imagina, ele falou no Pânico. Não sei se vai ter muita credibilidade. Melhor lugar pra fazer promessa, né? Melhor, exatamente. Aparecido do Norte e Pânico. Os dois melhores lugares. Ele vai falar que era zoeira, né? Com certeza ele vai falar que era piada. Quero ver se a justiça vai rir da piada. Mas outro que não é piada é o outro coach, Guga. Porque além de ser o nosso paladino, o nosso templário moderno, Paulo Cogos, fundador do curso Formando Alvos, publicou isso aqui no Twitter, Guga. Os brancos sofrem hoje o tipo mais covarde de racismo possível. São maltratados pela cor da pele e, se reclamarem, são acusados de racismo. Existe, Guga,
Eu concordo, tá? Já vi vários brancos sendo expulsos de Ô, Laura, tira ele aí Se eu sala, pudesse, por favor. eu demitia. Não, por favor, tira ele da sala aí. Assume o post. Escândalo. Eu tô lendo um livro muito bom, inclusive, fica a dica para vocês aí. Esse programa também é cultura. Chama Como Salvar a Democracia, de dois especialistas, o Daniel Ziblatt e o outro, esqueci o nome agora, mas eu já falo para vocês aí. O Como Salvar a Democracia é um livro, é uma continuação, na verdade, né? Eles fizeram um livro chamado Como as Democracias Morrem e agora fizeram Como Salvar a Democracia. E aí, nesse livro, eles também falam que esse componente racial, Guga, tem uma doideira nos Estados Unidos e a gente vai copiando as coisas dos Estados Unidos para cá, né? Tudo que dá errado nos Estados Unidos a gente quer copiar para o Brasil. De que muitos apoiadores do Partido Republicano, lá, o partido de direita, mais de direita, né? Tipo, não que o democrata seja de esquerda, né? Mas o partido mais à direita do espectro político dos Estados Unidos, os brancos estão com ressentimento racial, que é essa sensação de que os negros estão conquistando muito poder, estão conquistando muita visibilidade. E aí, como tudo que dá errado nos Estados Unidos a extrema-direita quer copiar, começam a copiar também esse ressentimento racial para o Brasil, essa ideia de que existe um privilégio, o privilégio das pessoas negras no Brasil e que você agora sofre racismo por ser branco. Tem um comediante, quando o Guga fizer agora o comentário dele, eu vou pesquisar o nome para vocês acharem depois. André Graziano. Mas tem um comediante, esse é outro comediante. Tipo, tem um comediante lá dos Estados Unidos que ele fez um vídeo excelente dizendo que pode existir racismo reverso, né? Pode existir racismo contra branco. Para isso você precisa inventar uma máquina do tempo, voltar no início da saída dos europeus e conversar com os chineses, com os africanos, para todo mundo invadir a Europa, colonizar a Europa, escravizar os brancos, acabar com qualquer tipo de afirmação possível para eles, quando eles começassem a se estruturar, bombardear a Europa inteira para que eles voltassem para a Idade da Pedra, e aí assim, daqui 1500 anos, se você fizesse uma piada sobre brancos no palco, você podia dizer que era racismo contra pessoas brancas. Hoje não dá para dizer, né, Guga? É patético esse papo de racismo contra branco, isso é ridículo. Que branco que é ameaçado pela cor da pele, pela polícia, tratado de maneira diferente quando entra num shopping ou no supermercado, olhado de uma maneira torta por um segurança pela cor da pele, isso não acontece, é piada, né, falar isso. Ou que, francamente, enfim, não vai conseguir um emprego por conta da cor da pele, isso acontece com quem é preto. No mundo inteiro o racismo é contra negros, isso não existe racismo contra branco, você não tem como colocar o branco nessa posição de sofrer por conta da cor da pele, isso não existe, isso é patético. E olha o exemplo de macho alfa da extrema direita, esse aí, o Paulo Cogos. Como você falou, ele está importando uma narrativa que não é nossa, mas tudo aqui da extrema direita é copia e cola, né? O Olavo de Carvalho era um copia e cola, ele tentava de alguma maneira adaptar um pouco para o Brasil aquilo que estava sendo feito fora. E esses idiotas são todos um bando de olavista, é tudo filhote do Olavo, no fim das contas. Então eles vêm com essa babaquice agora, de querer importar essa narrativa patética. A gente nunca viu um branco sofrer preconceito. Aqui no Brasil é ridículo você tentar cogitar qualquer coisa desse tipo. Nos Estados Unidos, onde começou essa narrativa, pior ainda. Mas, enfim, é isso que a gente espera da extrema-direita. Um alfa no estilo Cogos, espalhando desinformação que ele copiou e colou dos gringos. É o que a gente mais vê aqui, esse repeteco dos gringos trazido por esses olavistas. O Pablo Moreira diz tática fascista, se vitimizar invertendo as próprias condutas criminosas. Roberto Azevedo, corno alfa. O Luiz Fernando Pinheiro, sei lá, eu achava que a seleção natural ia levar o Cogos desse, um Cogos desse de arrasta. O Jean Rodrigues, se o Cogos é alfa, imagina o Beto, o Gama e o Teta. Meu Deus do céu. A Luci Hidalgo, bom dia, força Rio Grande do Sul. Estou ouvindo com alguns minutos de atraso, mas sou climatologista e lembro que tsunami citado pelo Will não é um evento climático. É verdade. Eu sou meio burro também, tem isso. Mas uma catástrofe de qualquer jeito. Corrigida ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Vitinho. Agora, esse papo de racismo reverso é coisa de racista, né? Óbvio, esses branquelos racistas que estão, claro, querendo
ver a ascensão dos direitos das minorias ou dos direitos dos negros. Eles não querem, eles não aceitam as mudanças, eles querem manter os privilégios. E aí você vê um bando de racista agora vindo com essa cascata. O Orlando Biffo diz aqui, ele quer entrar para a politicagem. O Cogos já foi candidato, inclusive, a vereador em São Paulo, não se elegeu. E o Pablo Marçal já foi candidato a deputado, mas teve a candidatura impugnada pelo TSE. O Rodrigo Lopes, mente vazia, oficina de coach. E teve alguém que falou aqui que o Pablo Marçal é o coach do mal e a Laura Coach é a coach do bem. Terminamos este quadro e vamos agora para o nosso próximo quadro bacana deste programa, a Hora do Mugido, Mu. Na hora do mugido, essa foto, o Eduardo Matsiak, lá que é um fotógrafo do Paraná, me mandou esta foto hoje, falou, veja isso, William, eu queria, Guga, eu não vou comentar muito não, só vou dizer quem é a pessoa e eu queria que você comentasse a foto. Essa é a pessoa, o nome dele é deputado delegado xerifão, não, é mentira, o nome dele é Tito Barrichello. Vou começar a me vestir assim. Tito, só falta isso, o nome dele é Tito Barrichello, agora veja a mesa do deputado xerifão. O que é isso ao lado do delegado, deputado, xerifão Guga Noblar? Entre ele e a cuia de chimarrão ali. Parece um vibrador gigantesco dourado. Mas imagino que seja... Eu pensei numa garrafa de água. Primeira coisa que você vê, ou uma garrafa de... Pode ser uma garrafa de água em forma de munição. Isso é para reproduzir uma munição, eu imagino. Pesado e volumoso. E usado como, certamente, um vibrador dourado. Eu não sei qual é o uso que esse cidadão aí, que parece, não sei, uma versão falida do Zeca Caixão, né? Como é que era o nome? Do Zé do Caixão. Parece um Zé do Caixão falido, né? Sem a barba grande. Zeca Caixão. Esse é o Zeca Caixão. Esse é o verdadeiro Zeca Caixão. Enfim, patético. Inclusive, teve gente respondendo o meu post aqui no Twitter. Teve um tweet que eu acho que eu nem mandei pra Laura Coach separar. Mas teve gente... Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, esse aí forjou uma operação policial esses dias aqui em Curitiba só para aparecer nas redes sociais. Nada mais esperado do que essa galera da extrema-direita. Nessa mesma resposta aqui no meu Twitter, diz que a esposa dele, que é assessora de um político, está afastada da função, também fez uma operação com todo o aparato da polícia, ou seja, a galera também usa a polícia para poder se promover aí, mas está aí, a crise ela não é só política cognitiva, a crise também é estética, né? Ao lado da cuia de chimarrão, sei lá que negócio, esse é uma garrafa d'água, um vibrador de revólver, é meio que é fálico, todo mundo sabe, né? A gente precisa concordar que o bagulho é meio fálico. Mas... Kid Bengala de ouro, a Regina falou. Tipo isso. É a réplica do Kid Bengala. Aqui o Jardel Anderson dizendo que o Zé do Caixão não merece essa comparação, um grande ator brasileiro. Morreu, inclusive, o Zé do Caixão. Não, eu adoro o Zé do Caixão. José Mujica Marins, tá? Pra quem não sabe, eu adoro o Zé do grande Caixão, diretor brasileiro de terror. Esse daí é o Zeca Caixão. Isso não é o Zé do Caixão. Esse é o chamando de Jeca. Zé do Caixão. Jeca Caixão. O Roberto Azevedo falando que é um vibrador dourado. O Pedro Azevedo, ele gosta de coisas volumosas. O Carlos Mascarenhas, Visconde de Sabugosa no sítio. Esse aí é o Visconde do Sabugo. Gente, é maluco. A Tânia Moreira pergunta, pare de tratar o menino Vitinho assim, ele é tão fofo e querido com você. Leva pra casa, se tá com dó, leva pra casa, leva pra você. Agora, Guga, esse aqui, eu não acreditei quando eu vi hoje de manhã. A Laura me mostrou esse vídeo. O deputado estadual do Acre, Wendy Lima, ganhou de presente um vademecum. O que é um vademecum? Você que é o nosso especialista em direito. Livro de magia. Isso, de Harry Potter. O vademecum é tipo uma bíblia do direito, né? Um compêndio de leis e tal. Veja só o agradecimento que o deputado Wendy Lima fez. Senador Petacão, obrigado aí pelo Fred Merkel aí. Pelo Fred Merkel. Roda de novo. Tamo junto. Câmbio de ligo, valeu. Não, o bicho não mandou o Fred Merkel. Roda de novo, roda de novo. Roda de novo, Gabriel Vento. Senador Petacão, obrigado aí pelo Fred Merkel aí.
Tá? Pelo Fred Deus Mercury. abençoe. Tá? E tamo junto. Câmbio e desligo. Valeu. Obrigado pelo Fred Mercury, Guga. Câmbio e desligo. velho. Não, porra, seria melhor se fosse um Fred Mercury, pô. Pô. Quem não gosta de um Fred Mercury? Qual Mas que é não a é o parte do caso. Vem de Lima? Aí, ó. Meu Deus, velho, que coisa maravilhosa esse pessoal. E ele agradeceu ao Petecão. Ao Petecão, Ao que Petecão, mandou o né? Fred Mercury. Isso pra ele. Foi o Petecão, o senador Petecão. Isso. Pois é, muito bem acompanhado. Petecão e Fred Mercury. Eu prefiro o Fred Mercury. O nome do deputado, eu entrei no site da Assembleia do Acre, que é maravilhoso. O nome do deputado é Wendy Snank Praxedes Luciano da Silva Lima. Mas o jeito que se escreve o Wendy Snank Graziano. é maravilhoso. Eu queria saber de onde veio o nome do deputado Wendy Snank. Por isso que ele se confundiu, né? Deputado Wendy Lima, Wendy Snank Lima, que ganhou aí um Fred Desde os Mercury. pais, né? Eles estão se confundindo, Desde né? Já os escreveram pais. errado o nome do filho. É, entendeu? Ganhou E o pior que aí tá um- escrito na capa, né? Vai de Mercury. Tá escrito na Ele capa. não consegue nem ler. Literalmente está escrito na capa. Vamos lá, o deputado Fred Mercury. Mas com isso fechamos o nosso Hora da Mugida. Vamos para ele, Guga Noblar. Cacetada de notícias, vinheta. Ela voltou, Guga Noblar. Ela está de volta. Ana Paula Kitara, Rose? é ela mesma. Kitara Havashi is back. Ah, Kitara. O ex-deputado dos Estados Unidos, Jorge Santos, apareceu em um vídeo performando como sua personagem Kitara Havashi após 18 anos Sensacional. desde sua última aparição como drag queen. Vamos ver aí o vídeo de Kitara Havashi. Vamos. Hey, Club Condo! It's your favorite. Ah, não. Que isso. After 18 years in the closet. Depois de George 18 anos no Santos armário, back out. eu saí de volta. Anyway, I hear you're a bunch of little qualquer freaks jeito. out there and you love Eu to vi que dance você gosta all estranho. night long. Tá like falando it's que gosta de nobody's dança, não business. sei o quê. You know what? You gotta elevate it. Gotta make it more risque. You gotta make it more Você tem que se fun. arriscar Where's the mais, zhuzh? mais I divertido. have an advice for you. How about Tem um conselho. put some wigs on, get some boas. Coloca uma Bota peruca, o Wigs é coloca- asas, é. peruca, né? O Wigs é You know, peruca. side to side, whatever. But y'all gotta stop being boring. Dave essentially thinks you're boring because he wants. Aí, you all to Guga, be tá more bom, já ouvimos demais a Kitara Havashi. Guga, o deputado, o ex-deputado Jorge Santos foi expulso do Congresso dos Estados Unidos depois de 23 acusações. O vídeo foi publicado na plataforma de vídeos Cameo, depois postado no TikTok. O Jorge Santos é filho de brasileiros, o primeiro deputado assumidamente gay dos republicanos dos Estados Unidos. Agora, curiosamente, o Jorge Santos, para agradar a base conservadora, escondeu a Kitara Havashi. Ele foi perguntado no ano passado se ele realmente tinha feito drag, se ele já tinha atuado como drag queen, e ele disse que não, que já tinha se vestido de mulher brincando no carnaval, mas que não era drag queen. E aí agora, precisando de dinheiro, precisando chamar atenção, precisando aparecer um pouquinho, o deputado Jorge Santos reativa aí a sua personagem Kitara Havashi para ganhar um dinheirinho, para ganhar um pouco de atenção dos norte-americanos, Guga. Eu prefiro assim, essa versão Kitara é muito mais interessante do que a versão deputado republicano, né? E ele, quando era deputado republicano, ele dizia que era descendente de judeu, e não era. Ele contou um monte de cascata, né, durante a campanha dele, que foram descobertas. Ainda teve fraude de cheque, que parece que ele pegou cheque e assinou cheque de outras pessoas. Até isso ele já fez. Esse cara é muito cheio de treta, é um sujeito muito enrolado, mas com essa versão Kitara aí se torna, pelo menos pra mim, um pouco mais palatável. Eu prefiro essa versão Kitara mesmo dele, francamente, do que ele bancando o conservador. Ele só foi um oportunista, essa é a verdade, que se elegeu junto a um público que é fácil de convencer. Enfim, não acho que ele seja republicano de coração e conservador de coração, ele é muito esperto, isso sim. Um oportunista de Francamente. primeira categoria, né? Exato. É um péssimo deputado e uma péssima drag queen também, drag queen feia do caralho. Aí, do Eduardo Bananinha, do Eduardo Bolsonaro. Aí, E ó, falando Dudes. do Eduardo Bolsonaro, do Eduardo Bananinha, o Bananinha sempre do lado de pessoas excelentes, né? Tá aí do lado da Kitara Havashi, do deputado Pois caçado é. dos Estados Unidos. E aí, na última terça-feira, o Little Banana está numa viagem pela Europa,
pousou ao lado dela, da Beatrix von Storch, do partido, vamos gastar meu alemão agora, Alternative for Deutschland, Alternativa para a Alemanha. Como é que é? Alternative for Deutschland. Deutschland, obrigado. Hoje de manhã, inclusive, eu mandei bem no nome do ministro das Finanças lá. O partido de extrema-direita, e a Beatrix von Storch é vice-líder do partido, e ela é neta de apenas, Guga Noblar, Lutz Graf Schwerin, ministro das Finanças da ditadura nazista, do governo de Adolf Hitler, da ditadura de Adolf Hitler por mais de 12 anos. Ela já é conhecida por manifestações racistas, como em 2016, quando disse que guardas deveriam atirar em refugiados, inclusive mulheres com crianças. Ô, Will. Oi. Bellatrix não matou os sírios? Na legenda da foto, Pode demitir, com o Bananinha, pode demitir, Laura, por favor, pode colocar outra pessoa no lugar. A deputada o chama de amigo e diz que nós, patriotas, defendemos juntos a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. Nesse encontro... A mulher mandar atirar em mãe com criança e depois banca democrata. O 02 aproveitou para dar para ela de presente o vinho do Il Mito, o vinho do Jair Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro já recebeu a Beatriz... Olha, o vinho do Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro já recebeu a Beatrix von Storch em 2021. É curioso, assim, essa galera é tipo tem focinho de porco, tem pé de porco, tem orelha de porco, tem rabo de porco, mas não é porco, né, Guga? Fala que nem nazista, se relaciona com nazista, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Guga? Mais uma história para ligar os bolsonaros ao nazismo, de novo se encontrando com a neta de um notório nazista que ficou junto com Hitler de 33 a 45, mais de 12 anos, portanto fez parte do nazismo do início ao fim, e essa daí, uma pessoa deplorável, né? Quem comenta que tem que atirar em imigrante, mesmo que seja mãe com filho, qualquer imigrante, né? E qualquer pessoa, filho, na verdade, né? Nível, qualquer pessoa mostra o nível, né? Enfim, mostra que é uma nazista. Isso é papo de nazista. Não é à toa que ela é neta de uma nazista. E ela se encontra com quem? Do Bananinha, que é filho de alguém que também tem um passado, né, com uma ligação com o nazismo. A gente não pode esquecer que já teve manifestação a favor do Bolsonaro organizada por neonazista em 2011, no vão do MASP, em São Paulo. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro colocou propaganda dele em site neonazista. Acharam propaganda dos feitos do gabinete dele, ele pagou para anunciar em site neonazista. Isso foi descoberto, depois ele teve que fingir que não sabia, que por acaso caiu ali, que ele só estava espalhando a propaganda e, caiu num site neonazista, propaganda do Bolsonaro. Coincidência. Aí agora tá aí com não dá, cara, é patético. Aí depois esses nazi-fascistinhas aí querem espalhar que o nazismo é de esquerda. Ninguém vai cair mais nessa se vocês continuarem se reunindo com a neta de um nazista. Você achou patético, Guga? Peraí que vem mais. Ainda no roteiro da viagem internacional do Bananinha, ele deu de presente para o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, outro fascista, né, outro autoritário de extrema-direita, essa medalha aí, Guga. Ele deu a medalha dos 3 Is, imorrível, imbrochável e incomível. E ele ainda tentou explicar para o Orbán o significado da medalha. Vamos ver o vídeo. Peraí que o Malu está procurando, só um minuto. É o VT Medalha Imbrochável, pequena Malu. No seu tempo, Achou. He did this collect coin. It's one of his motorcycle hidings in São Paulo. It says, imorrível is a word that he used that when you never die, because he was stabbed and survived it. Wow. Imbrochável. You never fail with the woman on the back. Olha a explicação. Incomível. Explica isso. No one will Que constrangedor. Eu não sei o que dizer, velho. Assim, porque é um líder de um país, um deputado federal do Brasil. Falando do presidente que a gente teve. Nosso presidente era isso. Essa é a medalha do nosso presidente. É que não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar além dessas três coisas. Unfuckable. Unfuckable.
Cara, é patético, é um mico do mico e, enfim, esse é o tipo de discurso da extrema-direita. Não tem discurso político, só tem piada atrás de piada. E assim eles lacram e assim eles conseguem voto, por mais incrível que pareça. Ai, eu não sei nem como continuar o programa depois dessa. Foi Luzita, câmbio, desligo. O Alex Cunha, meu Deus, o ridículo não tem limites. A Maiara Magalhães, eu senti tanta vergonha ali com essa história de medalha. Todo mundo falando. A Marilene Leite diz, faltou o ID inelegível. É inelegível e inviajável também. É incandidatável, que ele também não pode ser candidato a nada. A Eneira falando vinho da safra Golden Shower. O Marcelo Calazans falando sobre a visita nazista ainda. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E o André Felipe Eduardo Bananinha mostrando a verdadeira face da extrema direita. Para alegrar um pouco o nosso programa agora, Guga. A gente tem quanto tempo de programa ainda, pequeno Vitor? 20 minutinhos. 20 minutos, dá tempo. Na última segunda-feira rolou um outro encontro improvável. O Eduardo Bolsonaro com o nazista é bem provável de acontecer. Mas na última segunda-feira rolou um encontro entre o Zeca Pagodinho e o Michel Temer. Em um evento empresarial. E o melhor de tudo, Guga. Olha, parece você e o Guga daqui uns 20 anos. Mas quem é quem? O Guga é o de cabelo branco. O Guga é o Temer, né, no caso? O Guga é o Temer. Tava acabando comigo, eu sou o Temer. O Guga é o Temer. O Temer estava acompanhado do seu... Da pastilha, André Graziano. Graziano. O Temer estava acompanhado do seu ex-ministro Carlos Marum e ao ver Zeca Pagodinho começou a tietá-lo e pedir fotos. E no meio da confusão, o Zeca ainda perguntou pro Temer se ele era político ou artista. Você tá zoando. Como? O Zeca Pagodinho... Aí, Guga, fica a pergunta. O Zeca Pagodinho não reconheceu o Temer ou se fez de maluco para não reconhecer? Achou que o Temer era um personagem da família Addams, talvez. Achou que ele era um vampirão. A mãozinha do ou o Drácula. Enfim, a fama os apelidos do Temer, um deles é Drácula, né? Vampirão, uma coisa dessa. O outro André Graziano. O outro é aquele cara que fica em casa recebendo as pessoas, na casa do rico, como é que é o nome? O cara que recebe a galera, o mordomo. Mordomo, talvez ele tenha confundido o Temer com o mordomo de algum filme. O Temer tem esse apelido na política, mas é muito estranho não reconhecer aquele que foi o presidente, pelo menos por 1 ano e meio, 2 anos, não me lembro mais exatamente, 2 anos. A gente teve 2 anos de Temer. O Zeca Pagodinho já esqueceu quem é o cara. O Temer é uma pessoa que está um pouco apagada na política, mas eu não esperava que tanto assim. Eu não sei se foi efeito também da bebida, eu não sei como é que estava o Zeca Pagodinho neste momento. O quão lustrado estava Zeca Pagodinho na hora dessa fala? Talvez. Isso explique. Que era como eu queria estar agora fazendo esse programa. Falamos sobre Michel Temer e Zeca Pagodinho, que é um encontro improvável. Uma outra coisa improvável é encontrar fascismo moderado. A roteirista Flávia Boggio publicou um texto na Folha de São Paulo em resposta do artigo do Joel Pinheiro da Fonseca. O artigo do Joel pedia um bolsonarismo moderado, né? Aí a Flávia publicou esse texto aqui. Olha que belíssimo texto, Guga. Precisamos do fascismo moderado. Clamamos por uma direita que come de garfo e faca e fez faculdade no exterior. É maravilhoso porque, além da impossibilidade de existir fascismo, de existir bolsonarismo moderado, é mais ou menos isso, né, Guga? Existir um nazismo cor-de-rosa, existir um fascismo com florzinha na cabeça. O bolsonarismo precede a radicalidade, precede a radicalização, precede a intolerância. É isso. E aí hoje, inclusive, eu hoje publiquei esse print, o Joel me deu retweet, a gente se segue lá no Twitter, o Joel me deu retweet falando que, não, mas a gente precisa pensar que precisa derrotar o bolsonarismo, mas, irmão, a derrota do extremismo bolsonarista pela direita, se a direita tem um projeto de fazer alguma coisa nesse sentido, não passa pelo bolsonarismo, né, Guga? Porque não dá para encontrar moderação no bolsonarismo. Dá para encontrar moderação na direita, no centro, na centro-direita. A gente já teve o PSDB aí por muitos anos, não era um partido de extrema-direita, era um partido de direita, de centro-direita. A moderação não vai vir do bolsonarismo, né, Guga? Francamente. Óbvio que não vai vir, e esse título é perfeito. Precisamos do fascismo moderado, que é uma ironia em cima de algo que é impossível. Não existe fascismo moderado. A ideia do fascismo não é
jamais ser moderado. O fascismo é extremista. O fascismo criminaliza os oponentes, cria cidadão de bem contra cidadão de mal, persegue professor, tenta jogar livro na fogueira, tenta calar a imprensa, tenta atacar a ciência. Isso tudo aconteceu no Brasil. A gente teve um governo que, inclusive, copiou lemas fascistas. O Deus, Pátria e Família era do Salazar, do fascismo português, por exemplo. Então, como é que você vai pegar um governo que teve, inclusive, um secretário da cultura que copiou, na hora de fazer um vídeo, a estética nazista e teve que ser demitido por pressão da opinião pública? Como é que você vai pegar um governo que copia a estética nazista, que pega lema fascista, que tem como base, como embrião, esses grupos neonazistas que a gente já falou agora há pouco? Como é que você vai pegar essa gente e vai falar que é possível esse pessoal se tornar democrata ou moderado? Isso é patético, porque eles partem de um princípio que é contra a moderação. Eles se acham os antissistemas, os revolucionários, são os reacionários. Então não tem como você achar que vai existir moderação no fascismo. E o Bolsonaro representa no Brasil os fascistas. Essa é a realidade. Aqui, trazendo lemas fascistas para cá, copiando estética nazista e atacando os adversários de maneira violenta. Então a gente tem, sim, um governo que é visto por muita gente como um governo fascista. E não existe moderação no fascismo. O Júlio César Pacheco, bolsonarismo moderado é o mesmo que bolsonarismo com medinho da cadeia ou pisando em ovos. Humberto Rama, folha sendo folha, chorume de informação. A Nena Silva, fascismo moderado ao fim da picada. O Pablo Moreira, não sei vocês, mas estou morrendo de medo com essa banalização fascista. A Mônica de Oliveira coloca o bolso soltando um arco-íris. Realmente, aí seria, né, o fascismo moderado que essa galera deseja. A gente falou sobre Bebê Rena no começo do programa, Guga, fica aí a dica cultural para vocês assistirem, mas tem uma história de stalking também em Brasília, no DF, aí no seu DF, Guga. Uma mulher em situação de rua foi presa por stalking após ameaçar... Eu já tô rindo da foto. A primeira-dama do DF, Maiara Noronha, Luzimar Agostinho, que é essa pessoa da foto aí, é famosa no DF. Ela é conhecida como menina do Ministério Etron, que é morte ao contrário. Luzimar tem vários perfis nas redes sociais, somando mais de 30 mil seguidores. E ela é famosa na internet por perseguir e ameaçar pessoas que cruzam seu caminho. É investigada pela Polícia Civil do DF e foi presa por stalking. Agora, na outra foto, gente, desculpa, ninguém me convence que na outra foto, a outra foto principal que está na matéria, gente, não é o Bolsonaro de peruca. Não. Essa não parece tanto. Na outra parece mais. A foto que tem o print da matéria. A primeira foto mesmo, a primeira de todas, essa daí. Ninguém vai me convencer que não é o Bolsonaro de peruca, gente. Desculpa. Não tem como. É a cara do Bolsonaro. Bolsonaro de peruca, mais uma vez, né? Porque tem outra foto do Bolsonaro de peruca que já apareceu lá no Rio de Janeiro. Agora tá o Bolsonaro de peruca em Brasília, fazendo stalking na primeira-dama do DF. Eu não sei o que é pior, ficar com fama de quem faz stalking ou ficar com fama de quem parece com Jair Bolsonaro. Nessa foto aí foi sacanagem, podiam ter usado outra mesmo. Já leio o comentário de vocês sobre isso. Vocês agora, a gente vai falar sobre um tema que eu trouxe no começo do programa, Guga. Falar sobre o último podcast do Chico Feliz sobre a menina. E também sobre as mulheres que moram no McDonald's também. Outro excelente podcast seria. Vamos falar sobre o flop, né, Guga? Deu uma flopada o 1º de maio, né? Rolaram ontem as manifestações, o Dia dos Trabalhadores, mas que deixou a desejar os atos aqui, pelo menos o ato aqui em São Paulo, foi bem esvaziado. O presidente Lula, inclusive, reclamou da organização durante o evento, né? Teve shows ali na Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, mas também repercutiu por conta do pedido de voto do Lula ao Guilherme Boulos. Os adversários nas urnas de Boulos, o Ricardo Nunes, o Kim Kataguiri, a Tabata Amaral, disseram que vão entrar na ação
com ações da justiça contra o presidente Lula por propaganda eleitoral antecipada. O governo apagou das contas oficiais a transmissão do ato que contém a fala do Lula, mas ainda assim o ruim é que o Lula fez um anúncio muito bom no evento, né, Guga? Falou sobre a isenção de imposto de renda para classe média, fez bons anúncios, aí se atrapalhou, pediu voto pro Boulos. Tem gente que acha que foi uma conta que ele fez, né? Vai pagar uma multinha aí, 25 mil reais, mas caso seja condenado por propaganda antecipada, mas acabou tirando o foco do evento que teve até que um anúncio importante. Mas querendo ou não, o evento virou essa história do Boulos. E agora, por conta da repercussão desse pedido de voto, tá todo mundo sabendo dessa história, de que Lula é Boulos, de que Lula tá lá do Boulos. Eu acho que foi isso que ele botou na balança, né? Vamos pagar de 5 a 25 mil reais, mas será que essa história vai ajudar a espalhar para muita gente que Lula é Boulos? Porque a ideia é transformar essa eleição em Lula contra Bolsonaro. O Lula dá mais votos em São Paulo do que o Bolsonaro. O Lula teve mais votos, inclusive, na cidade de São Paulo, na eleição, 500 mil quase votos a mais do que o Jair Bolsonaro. E o Lula, segundo pesquisas do próprio Ricardo Nunes, o Lula dá mais votos que o Bolsonaro. Então o Nunes não quer que essa eleição vire Lula contra Bolsonaro, obviamente. Já o Lula quer que vire. Ele quer que o Boulos vença, essa é a ideia. O Boulos também quer. O Boulos tem uma rejeição muito grande. A rejeição maior de todas ali é a do Boulos. Então ele vai precisar muito dessa união com o Lula para ter realmente uma chance real. E o Lula, espertamente, jogou no ar essa história ontem, durante esse evento. Ele sabia que ia ser cobrado por isso, mas a defesa do Lula diz que é um evento privado, né? Quem bancou foram essas entidades. Mas tem patrocínio da Petrobras. Tem patrocínio da Petrobras também, então já começa a ruir esse já argumento. Lascou o argumento. Mas enfim, mesmo tendo patrocínio da Petrobras, não foi um evento organizado pelo Estado. É um evento que tem esse caráter de ser organizado por entidades que são entidades privadas, mesmo sendo sindicato. Então, apesar de ter um patrocínio público, foi um evento organizado por entidades privadas, e durante um evento privado você poderia, essa é a óbvia defesa do Lula, você poderia sim dizer qual que é a sua preferência, enfim, dizer para quem você quer que vença uma eleição. Essa é a defesa, não sei se vai colar, Lula vai pagar entre 5 a 25 mil reais provavelmente, mas conseguiu de fato espalhar o que ele queria espalhar, que Lula é Boulos, Boulos é Lula, e vai ser Lula contra Bolsonaro lá em São Paulo, essa é a intenção. Assim, obviamente a defesa vai ter que dizer alguma coisa. Eu acho a defesa ruim, gente, porque foi, assim, se pedido de voto antecipado é crime eleitoral, foi crime eleitoral, não tem muito o que fazer assim, porque o Lula falou literalmente, votem no Boulos, foi isso que o Lula falou, e agora não tem candidato, né, a gente está na fase de pré-campanha, não tem candidatos ainda, a gente tem pré-candidatos, e uma das exigências da lei eleitoral é que não haja pedido explícito de voto, e foi literalmente o que o presidente Lula fez, pediu o voto pro Boulos. Então assim não tem muito como explicar, não tem muito como passar pano, assim, né? Se pedir voto antecipado é crime eleitoral, o presidente Lula cometeu crime eleitoral, não tem o que fazer. O Pablo Ria dizendo que valeu a pena, a Silene e o Lula ainda tem mais 2 multas para gastar, já que recebeu 79 mil do Dallagnol. A Nenê Silva falou, mas Boulos já é oficialmente candidato, então é isso? Não, ninguém é candidato por enquanto, só quando tiver registro da candidatura. E a Sônia Luzita tá falando, mó solzão, a galera foi pra praia do Tietê, e isso é um ponto importante nesse ato de ontem, gente, além de, claramente, a gente tem um problema de mobilização no campo progressista, isso é um debate que a gente precisa fazer, não vai dar tempo de fazer no programa de hoje, mas a gente tem um programa claro de mobilização no campo progressista, e em especial nos sindicatos, né? Os sindicatos sofreram muito desde a reforma trabalhista, e da reforma sindical feita pelo governo do ex-presidente Michel Temer, do golpista, vampirão, mas a gente tem um problema seríssimo de mobilização e que a gente precisa debater. Mas realmente, ontem muito calor aqui em São Paulo, na Zona Leste,
quem é da Zona Leste pôde ir com mais facilidade, mas quem mora na Zona Sul, na Zona Norte é mais longe de chegar, mais moroso de chegar, num feriado no meio da semana, né? Então tudo complicou, para além da falta de mobilização do campo progressista, esse evento ser flopadinho. Temos mais quanto tempo, Vitinho? 5 min. Não dá tempo de nada. Não dá Mas eu tempo de queria mostrar nada. um vídeo. Que vídeo você queria mostrar? A Malu vai botar, ó. Por que a Laura pode e eu não? Ciúminho. Aí, ó, isso aí é agora há pouco, o presidente Lula chegando lá no Rio Grande do Sul, Guga. Ó, o Lula acabou de publicar esse vídeo, ele chegando no Rio Grande do Sul. Que foi o que eu acabei de falar. Santa Maria, né? Não, aí deve ser. Eu acho que Will, é não sei se Santa você Maria. sabe, mas esse é um vídeo do Lula chegando no Rio Grande do Sul. Então, não sei se a gente avisou, mas por enquanto, Eu não só sei pra se avisar vocês vocês, sabem, mas o assunto que é o é vídeo sério. do Lula chegando no Rio Grande do Sul. A gente já falou isso? Acho que não. O presidente Lula chegando no Rio Grande do Sul, lá sendo... fazendo... Chegando aonde? É o vídeo do presidente Lula chegando no Rio Grande do Sul. Não sei se a gente já falou isso no programa de hoje. Talvez mas- seja Santa Maria já, né? Isso. Que era lá presidente que ele ia encontrar com leite. Que fica no Rio Grande do Sul. No Rio Grande né? do Sul. Rio Grande do Sul. O presidente Lula chegando no Rio Grande do Sul, como a gente não falou no programa de hoje ainda, mas aí Beleza, mostrando tudo bem. Acabamos que é o assim. óbvio, é o mínimo que o presidente pode fazer, é estar lá e estar sendo Claro. o presidente acompanhando a situação de perto, a situação que vai piorar, o que é pior de tudo, né? Nas próximas horas, a previsão é de muita chuva ainda no Rio Grande do Sul, vai piorar a situação de muita gente, por enquanto 20 mortos, mas aí, Guga, ao invés de fazer viagenzinha para andar de jet ski enquanto as pessoas estão morrendo, o presidente está fazendo o que qualquer presidente minimamente equilibrado devia fazer, que é visitar a área de risco e prestar solidariedade pessoalmente para as pessoas em nome do país todo, né? Francamente. Além de andar de jet ski, eu não sei se vocês lembram, ele foi no Beto Carreiro World. Lembra? Acho que ele foi na Bahia, tava Bahia, caos na Bahia, inundação. E ele foi pro Beto Carreiro World, o Jair Bolsonaro, andar naqueles carrinhos. Como é que é o nome daqueles carrinhos que as crianças amam? Aquela Hot marca Wheels. de carrinho que é Hot Wheels. Esse show é ótimo. O cara inclusive. andou de Quem não Hot foi no Beto Wheels. Carreiro ainda, o show do Hot Wheels é ótimo do Beto Carreiro. E aí o Bolsonaro foi brincar de Hot Wheels. Esse, é claro, né? A gente, enfim, saiu do Hot Wheels para alguém Pra um que adulto. age como um político. William. Para um adulto, Laura exato. está desesperada dizendo que precisa encerrar agora. O OSP falou Bora. aqui, a Laura pode interromper porque faz jornalismo de fato. Nossa, Vitinho, podia ter muito sem essa. O que jornalista faz? O Humberto Rama dizendo que é no Rio Grande do Sul. O Paulo Ribeiro tá em dúvida, Laura. Onde foi esse vídeo agora que a gente viu? Não vai falar. Beleza, vamos Rio Grande do encerrar? Chegando do Rio Grande do Sul. E aí a Aline Gomes falando que em Santa Catarina também começou a chover muito forte, Florianópolis chovendo muito, situação sempre calamitosa no sul do Brasil em relação à chuva. E guess what? Não acontece nada, ano após ano, não tem melhoria nessa situação. Vamos chamar... Se não Oi, encerrar, o Gui vai me bater. Tá bom, só avisar que o vídeo que a gente viu agora foi no Rio Grande do Sul, mas vem aí o webinário Investidor Mestre 2.0, tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Nos últimos anos, o Investidor Mestre, que já era ótimo, ficou agora melhor, ajudou mais de 50 mil alunos a investir com sabedoria e está sendo atualizado. A aula de lançamento, Guga, para você aí que é mão de vaca, vai ser de graça, gratuita e aberta para todos, todas e todes. Vamos ver o Edu convocando. O Investidor Mestre é o nosso programa de formação em educação financeira e investimentos. E já tem mais de 50 mil alunos e alunas. A gente vai lançar agora o Investidor Mestre 2.0, um sistema totalmente novo, com vários recursos, várias aulas, vários assuntos novos, usando o que existe de maior tecnologia para plataformas de ensino. Para celebrar esse grande acontecimento, a gente vai dar uma aula aberta para todo mundo poder participar, gratuita também. E a aula se chama Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Dá para perder uma oportunidade dessa? Não dá, né? Claro que não. Então clica no botão que está aqui e se inscreve gratuitamente. Vai ser incrível. Dia 9 de maio, quinta-feira, às 8 horas da noite. Qual que é o link, Guga, para se inscrever? roleicl.com.br. roleicl.com.br. Ele foi no freestyle, tá? Dia 9/5, Foi às freestyle. 8 horas da noite. Anote aí na sua agendinha
tudo o que você Mas vai ser de precisa saber. graça ou gratuito? De graça, gratuito e sem pagar nada. Ao vivo. Free. E free, dia 9/5, mais conhecido popularmente como próxima quinta-feira, 8 horas da noite, live, ao vivo. Mas aonde? No Rio Grande do Sul? Não, na internet pra todo mundo poder assistir, Vitinho. E as pessoas estão dizendo aqui no chat, ué, mas por que tem que encerrar logo se o programa não deu horário? Agora deu horário, agora sim podemos encerrar com tranquilidade. Meu Guguinha, um beijo pra você. Será que amanhã, precisa encerrar Guga, mesmo, assim, nesse teremos desespero? presença ao vivo aqui no estúdio. Não falarei quem é, mas teremos convidada ao vivo. Epa. E será maravilhoso. Beijo, Guga, até amanhã. É nóis, tamo junto, Deluca, toda a equipe maravilhosa do nosso querido Rolê. Um beijo e essa audiência linda. Amanhã é nóis. Beijo para o Vitinho, beijo para a nossa equipe, para a Laurica, para a Malu, para todos Beijo. e todas. Caembaia, Pablo Moreira, Vitor Thiago, Elaine Eliane, Aline Gomes, Suelen Ferreira, OSP, Mac Beijo pro meu Prude fã-clube. e Paulo Ribeiro. E amanhã a gente volta. Tchau, acabou essa desgraça. Beijo, tchau, fui. Você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer uma notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vamos embora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vamos embora!